Da gratidão a Deus e glorificar a Deus pelas benfeitorias que tem feito no nosso meio, nas nossas vidas, porque todavia o nosso Deus é fiel. Glorificar a Deus pela vida da pastora Marilza, que nos fez o convite por nos confiar o altar. Louvado seja Deus também por cada um dos irmãos. Vamos lá, sem mais delongas. Quem trouxe a Escritura Sagrada? Abre ela no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Lucas, capítulo de número 8. Está me acompanhando o irmão Evandro, o irmão André. Amém. O outro irmão André, irmã Tati, que são uma bênção nas nossas vidas, no ministério. Que Deus os honre de uma forma especial, em nome de Jesus. Amém? Louvado seja Deus pela vida de vocês. Lucas, capítulo de número 8, verso de número 26. Amém ou não amém? Amém. Diz assim a Escritura Glória Sagrada. a Deus. E navegaram para a terra dos Gadarenos, que está de frente da Galileia. E quando desceu para a terra, saiu-lhe ao encontro, vindo da cidade, um homem que desde muito tempo estava possesso de demônios, e não andava vestido, nem habitava em qualquer casa, mas nos sepulcros. E quando viu a Jesus, prostrou-se diante dele, exclamando e dizendo com alta voz: que tenho eu contigo, filho do Deus Altíssimo? Peço-te que não me atormentes, porque tinha ordenado ao espírito imundo que saísse daquele homem, pois já havia muito tempo que o arrebatava e guardava-o preso com grilhões de cadeias, mas quebrando as prisões, era impelido pelo demônio para os desertos. Perguntou-lhe Jesus, dizendo: qual é o teu nome? E ele disse: Legião, porque tinha entrado nele muitos demônios. E rogavam-lhe que os não mandasse para o abismo. E andava pastando ali no monte uma manada de muitos porcos. E rogaram-lhe que lhe concedesse entrar neles. E concedeu-lhe. E tendo saído os demônios do homem, entraram nos porcos. A manada precipitou-se de um despenhadeiro no lago e afogou-se. E aqueles que os guardavam, vendo o que acontecera, fugiram e foram anunciá-lo na cidade e nos campos. E saíram a ver o que tinha acontecido, e vieram ter com Jesus. Acharam então o homem de quem havia saído os demônios, vestido e em seu juízo, assentado aos pés de Jesus, e temeram. E os que tinham visto contaram-lhe também como foram salvo aquele endemoniado. E toda a multidão da terra dos Gadarenos ao redor lhe rogou que se retirasse deles, porque estavam possuídos de grande temor. E entrando ele no barco, voltou. E aquele homem de quem havia saído os demônios rogou-lhe que deixasse estar com ele. Mas Jesus o despediu, dizendo: torna para tua casa e conta quão grandes coisas te fez Deus. E ele foi apregoando por toda a cidade quão grandes coisas Jesus lhe tinha feito. Verso 40. E aconteceu que quando voltou Jesus, a multidão recebeu, porque todos estavam esperando. Amém? Fecha sua Bíblia em nome de Jesus. Amém. Pode tomar o teu assento, por favor. Abra o teu coração em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Queridos, eu creio que todos que me ouvem nesta noite já ouviram esta mensagem sobre o endemoniado de Gadara. Uma história aterrorizante. Gadara era uma das 10 cidades da Decápolis. Uma das 10 cidades era a cidade de Gadara. Ficava na região da Transjordânia. É interessante que no capítulo 8 do Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Lucas, no verso 22, Jesus convida os discípulos para passar para o outro lado, da margem do lago. Nessa caminhada, nessa trajetória, acontece uma tempestade, um vendaval, e essas ondas começam a açoitar o barco dos discípulos.
É interessante que o que chama a minha atenção dentro da Escritura Sagrada é que Jesus, no meio do lago, estava dormindo em meio a uma tempestade. Jesus estava à proa, dormindo, e os discípulos começam a ficar atemorizados, com muito medo. E eu quero dar um tema a esta mensagem de hoje, para você entender esta mensagem, o valor de uma alma. É interessante que Jesus permitiu os discípulos ficar naquela aflição, sentindo aquele medo. Jesus sabia que iria chegar na cidade de Gadara, somente uma alma iria se converter naquele lugar. O nosso Deus é onipotente, é onisciente, é onipresente. O nosso Deus sabe de todas as coisas. Jesus permitiu uma situação acontecer no barco para provar a fé dos discípulos. Os discípulos sentavam com Jesus, tomavam café com Jesus, almoçavam com Jesus, jantavam com Jesus. Jesus queria provar a fé deles. É interessante que eles ficam atemorizados naquele momento, sentindo um grande pavor e um grande medo, com medo de morrer. O que me chama a atenção, pastora Marilza, é que Deus permitiu a situação acontecer para que eles tivessem uma reação de fé, de busca diante daquela situação, para algo que eles iriam enfrentar mais para frente. Existem provas que Deus nos prova para que nós venhamos ser aprovados. Tem situação da nossa vida que nós enfrentamos, que nós não entendemos, às vezes, o silêncio de Deus. Jesus estava em silêncio, e tem pergunta que eu e você já fizemos para Deus: Senhor, eu clamo e nada acontece, eu busco e parece que não há uma reação. Eu aprendo algo, que quando Deus está em silêncio, é porque está projetando algo grande em teu favor. Acredite nisso. Tudo que acontece na minha e na sua vida, há uma grande preparação para uma fase de obstáculo, de degrau que você irá subir. É necessário que nós venhamos estar atento, percebendo as situações que é imposta diante de nós. Desse jeito, Senhor. Naquela situação, irmãos, os discípulos foram reclamar. Por que, pastor? Porque não levantaram a mão diante do autor e consumador da fé, que ensinaram a fé a eles. Não oraram, não repreenderam. E tem muitas situações na nossa vida que nós enfrentamos, que nós não manifestamos também a nossa fé. Quantas vezes da minha vida esperneei, sem entender o que estava acontecendo? Quantas vezes reclamei? Quantas vezes chorei? E dói. Uma chamada dói da parte de Deus. Você que tem um ministério, que me ouve, de adoração, de louvor,